Olá! A Câmara dos Deputados analisa a proposta que altera as regras para as vagas especiais em estacionamentos. A proposta do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, torna permanente a autorização concedida às pessoas com deficiência e insere no rol de beneficiados as pessoas com transtorno do espectro autista. E nós vamos conversar sobre isso com a relatora na Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo. Deputada, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria saber qual a importância das autorizações de estacionamento para as pessoas com deficiência permanente serem permanentes, elas não precisarem serem renovadas. Vânia, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, porque esse programa, ele traz esclarecimentos, né, tira dúvidas, principalmente daqueles que estão assistindo. E esse projeto é muito importante, porque traz para as pessoas com deficiência e inclui as pessoas com transtorno do espectro autista para essas vagas de estacionamento como prioridade. Torna-se permanente porque não tem necessidade de ano a ano ou de 2 em 2 anos a pessoa ir lá e renovar o seu diagnóstico para começar todo um processo de novo para ter autorização nessas vagas. Tornando permanente, a gente tira a burocracia. E é muito importante ter essas vagas reservadas. Você imagina uma família que tem um filho com transtorno do espectro autista severo, né, que não tem tolerância. Então fica o pai, a mãe, o familiar rodando no estacionamento, tentando encontrar uma vaga para levar esse jovem, essa criança para o médico ou para o seu lazer, mas não consegue. Então no dia a dia, isso faz muita diferença. Pois é, no caso das pessoas com transtorno do espectro autista, é qualquer tipo de transtorno, mesmo que a pessoa seja motorista ou passageiro, isso não faz diferença? Não, isso não faz diferença. Nós sabemos que é necessário ter os direitos preservados. Desde 2012, nós temos aí a Política Nacional das Pessoas com TEA. Isso está incluso. Nós temos as vagas que são reservadas, mas elas não eram permanentes, tinha que ser renovada. Então esse projeto traz essa novidade, que torna permanente, mas continua sendo de responsabilidade do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, colocar ali um aviso de que a pessoa que está naquele transporte tem uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com autismo. Isso que eu queria esclarecer com a senhora. A autorização é dada pelos órgãos de trânsito do município? Sim, ele vem pelo órgão federal, que é o CONTRAN, né? E o CETRAN, ele vem pelo estado, mas ali continua pelo CONTRAN a responsabilidade de dar a essas pessoas esse laudo permanente. É todo um processo que é feito atestado pelos médicos, e aí a gente consegue ter essa prioridade para a pessoa com deficiência e a pessoa com TEA, porque elas já são consideradas também pessoas com deficiência perante a lei. E infelizmente não são condições que regridem, né? Não, e elas são condições permanentes. Esse é um outro ponto importante. Não são aquelas pessoas que estão temporariamente passando por um período que não pode. Fez uma cirurgia, está ali temporariamente sem condições, né, de estar naquele espaço. Mas são condições permanentes. O transtorno do espectro autista, eles têm as terapias, têm ali os tratamentos que evoluem muito, mas não muda a sua condição. Deputada, um pouco falando da questão cultural, né? Existe uma antipatia das pessoas por essas vagas reservadas, né? O que a gente pode fazer? Como é que a cultura brasileira pode assimilar essa questão, perceber, ter um pouco de empatia pelas pessoas nessa situação? Vânia, você falou tudo, você falou sobre empatia. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, a gente começa a ver o mundo de uma outra forma. E é uma questão realmente cultural. Em tudo que se relaciona como prioridade, as pessoas ficam um pouco arredias, até o ponto
de que elas também precisem. Então, quando a pessoa precisa dessa vaga, quando a pessoa precisa dessa prioridade, ela vai ver o quanto importante é ter leis que regulamentem isso. Essas leis, elas são importantíssimas para o dia a dia de quem vive lá na ponta, de quem vive essa necessidade. E é um direito. Nós estamos aí com a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que já coloca isso no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela reserva vagas, só que essas vagas não são permanentes. E esse foi um grande marco, né, na inclusão, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Nós temos que ter um olhar muito particular, muito próprio para as pessoas com deficiência. Ainda estamos evoluindo culturalmente, mas nós vamos chegar a um ponto onde as pessoas com deficiência também serão reconhecidas. A gente vê no transporte público, muitas vezes nessa questão, quando alguma pessoa... a gente vê com mais frequência o caso dos idosos. Sim. Felizmente, com mais frequência, porque é melhor que as pessoas estejam envelhecendo do que elas estejam adoentadas, que elas tenham algum problema de locomoção. Existe uma reação quase que agressiva, né? Quando as pessoas tentam garantir seus direitos no transporte público, é uma coisa revoltante, né? Eu acho que isso vem da educação. Começa sempre ali, você educar a criança para valorizar os mais velhos, valorizar os idosos, porque se você começar já desde a adolescência ou já adulto, isso se torna difícil. Porque você vai colocar isso na cabeça de uma pessoa adulta, que você tem que valorizar os idosos ou a pessoa com deficiência. Isso já é mais difícil, mas se você fizer campanhas, inserir isso na escola, eu acho que isso começa a melhorar um pouco esse sistema cultural. Isso em todas as áreas, né? Em todas as particularidades que a gente sabe que as pessoas precisam ter essa valorização, tanto os idosos, as pessoas com deficiência, as mulheres. Então, são vários casos que a gente vê que é cultural mesmo. E a fiscalização precisa funcionar. Ela poderia ser mais rigorosa, a senhora acredita? Olha, nós estamos melhorando muito, Vânia. Lá nos estacionamentos que a gente vê, existe um respeito de não estacionar na vaga de idoso, na vaga da pessoa com deficiência, e tem algumas fiscalizações, né? Eu já tenho visto isso, tenho comprovado. Tem pessoas que ficam no estacionamento e cobram o documento daquela pessoa, né? E aquelas pessoas que não respeitam são convidadas a se retirar, porque aquele lugar não é dela, né? Aquele lugar é reservado para a pessoa com deficiência, com autismo. Já estão fazendo as demarcações, que eu acho que isso é importante, as demarcações das limitações do estacionamento, são pintados ali no chão. Então, isso é para poder alertar a cada vez mais, olha, esse lugar aqui não é seu, é para a pessoa com deficiência, é para a pessoa com autismo, é para o idoso. Então, isso é uma forma de conscientizar. E já está sendo feito, sim, fiscalizações. Muito obrigada, deputada. Nós conversamos com a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, sobre proposta que torna permanentes as autorizações de estacionamento em vagas especiais para as pessoas portadoras de deficiência e também inclui no rol de beneficiados por essas vagas aqueles com transtorno do espectro autista. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, vá à nossa página câmara.leg.br ou às nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima.